Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael Moreira, esse é o canal Urogineco Online. Estamos de volta aqui para comentar para vocês um assunto muito importante. E a grande dúvida que às vezes a gente pega aqui no nosso consultório de uso rotineiro, principalmente aqueles pacientes que estão no aconselhamento, né? O aconselhamento pré-operatório para uma cirurgia de incontinência urinária. E a dúvida é o seguinte: doutor, minha cirurgia de sling pode falhar? Qual é a garantia que pode ter, né, para uma cirurgia, um procedimento aí como esse? Gente, o que que causa uma falha para a cirurgia de incontinência urinária? Essas falhas, gente, elas podem ser divididas em duas categorias. Ou é uma falha precoce, geralmente está relacionado a algum problema de técnica cirúrgica ou algum problema na hora da seleção do paciente, ou às vezes complicações, né, intraoperatórias. E existem as falhas que nós chamamos de falhas tardias, né, que a gente vai comentar aí mais para frente, talvez seja o principal assunto aí, essas falhas tardias, porque o paciente ele se preocupa, poxa, quanto tempo vai durar essa minha cirurgia aí de sling para incontinência urinária? Antes de falarmos sobre as falhas, gente, é importante a gente comentar um pouquinho a respeito aí das indicações aí da cirurgia. Então, rapidamente, só relembrar dos vídeos aí anteriores. Uma cirurgia de sling para correção da incontinência, ela é feita para correção da incontinência urinária de esforço. É aquela paciente que vai perder o xixi quando tosse, quando espirra, né? É uma perda involuntária nesse sentido, relacionado aos esforços. Combinado? Essa cirurgia é um procedimento relativamente rápido, a gente faz em ambiente hospitalar, sob a supervisão de um anestesista, a média de internação ali são 24 horas, e é muito importante na recuperação ali pós-operatória o paciente ter um certo repouso, evitar carregar peso, principalmente o agachar, né, levantar peso é muito importante aí para essa recuperação e também para o nosso resultado lá na frente. Inclusive, vou falar de uma das causas de falha, exatamente essa, né, a questão aí do cuidado no pós-operatório é muito importante aí para a nossa taxa de sucesso ser boa, né? E que taxa de sucesso é essa, gente? Geralmente o paciente que tem, o que nós chamamos de paciente índex, né? Que é o paciente que tem incontinência urinária de esforço pura. Não existe outros fatores complicadores, como prolapso, por exemplo, né? Então são pacientes que nós chamamos de paciente índex. Esse paciente tem uma taxa de sucesso bem elevada, beira os 90% ou mais, tá? Então é um paciente que a gente vamos dizer assim, óbvio, é o que a gente mais gosta de tratar, porque a gente sabe que a gente vai ter uma alta taxa de sucesso, é o paciente que vai ficar satisfeito aí com o procedimento cirúrgico, combinado? Mas voltando ali ao início do vídeo, gente, o porquê, né, o porquê pode se falhar o nosso procedimento para a correção da incontinência urinária. Então lembrando, gente, essa falha, ela pode ser uma falha precoce ou uma falha tardia. Essas falhas precoces, né, elas podem estar relacionadas ao procedimento cirúrgico. Às vezes, como nós colocamos uma faixa embaixo do canal da urina para fazer a sustentação da uretra, quando se ocorre um esforço, né, uma tosse, um espirro, ocorre uma movimentação puxando para baixo, né, e obviamente abrindo mais o canal uretral. E precisa-se ter um vetor anterior, né, um reforço anterior, que é um ligamento chamado ligamento pubo-uretral, tá? Ele passa por baixo da uretra, ele faz esse vetor anterior, obviamente contrabalanceando essas pressões que empurram para baixo. Então esse vetor ele consegue aí, obviamente, manter essa sustentação e equilíbrio e, obviamente, o paciente não ter perda quando faz uma manobra de esforço. Quando esse vetor anterior falha, ocorre aí a perda e a cirurgia é justamente para isso, para corrigir esse vetor aí anterior. Se porventura essa tela ela fica numa posição às vezes muito anterior ou muito posterior, que é o mais comum, às vezes ela migra em direção ao colo vesical, então essa posição inadequada pode ser também uma causa de falha precoce aí do nosso procedimento cirúrgico. O que mais, gente? Outra coisa que é muito importante a gente observar, outro assunto, um detalhe muito importante, é fazer o diagnóstico correto dessa incontinência urinária. Então, a seleção, gravem bem isso, gente, a seleção
adequada do paciente para a cirurgia é muito importante. Então a gente tem que saber identificar no pré-operatório que tipo de incontinência real esse paciente tem. É de fato uma incontinência de esforço? Ou pelo menos se predomina a incontinência de esforço no paciente? Por que eu falo isso, gente? Porque se tem um componente de urgência, ou seja, se a paciente perde mais por ir correndo no banheiro fazer xixi, se ela tem uma incontinência que nós chamamos de incontinência de urgência, a cirurgia de sling não vai servir para esse paciente. Pelo contrário, é um fator de piora. É a paciente que vai piorar no pós-operatório, tá bom? Então, aonde foi o problema aí? Foi um problema de seleção. Falhou a cirurgia de sling? Na verdade, ela não falhou. Ela foi talvez mal indicada, mal selecionado aquele paciente para aquele procedimento, tá bom? Às vezes, gente, índices de falha precoce são cicatrizações inadequadas, isso é uma outra possibilidade também. Então imagina para vocês pacientes que têm radioterapia prévia, têm uma uretra um pouco mais fixa, são pacientes difíceis às vezes de manejar, infecções ali locais, né? Então, ou seja, cicatrização inadequada às vezes, né? Para alguns casos, principalmente, gente, onde a gente tem essa uretra um pouco mais fixa, que geralmente são pacientes que já operaram previamente ou que têm fatores de risco como a radioterapia, para esses pacientes, gente, às vezes a gente precisa deixar ter um ajuste no pós-operatório, às vezes para apertar um pouquinho mais, às vezes para folgar um pouquinho mais e a gente também aumentar aí a nossa taxa de sucesso. Mas também é um fator de falha aí para essa cirurgia, tá? E, gente, o que é mais importante, obviamente, para essas falhas que nós chamamos falhas tardias, né? Que é essa principalmente que nós cirurgiões nos preocupamos mais em alertar aí o paciente, gente. Quando é que pode falhar tardiamente? Sei lá, alguns anos depois, né? A paciente pode voltar, poxa, doutor, estou perdendo novamente urina, principalmente ali quando eu faço ali um esforço, uma tosse, um espirro, né? Então, gente, esse paciente, o que a gente tem que ficar atento é com a progressão dos fatores de risco. Se o paciente não modificou os hábitos de vida. Então, imagine a mulher que ela era sobrepeso ou tinha obesidade e continuou aumentando o peso, né? Ou seja, o ganho de peso corporal, mesmo depois da cirurgia, também pode ser um índice de falha, né? Ela pode falhar mais no nosso procedimento. Então, mudar os hábitos de vida é muito importante. Vamos dizer que a mulher que fuma não conseguiu parar de fumar, pelo contrário, está fumando mais ainda, né? Tem uma carga tabágica maior. Então, isso aí pode, gente, ser um fator de risco. O próprio envelhecimento, pessoal, o próprio envelhecimento também, obviamente com o passar da idade, se não há uma boa estrutura pélvica, se não há um fortalecimento pélvico, a cirurgia, gente, não é um milagre, né? Depende também do paciente. Então a gente precisa, obviamente, manter os cuidados com a saúde ao longo da vida. Então, atividade física, boa dieta, o controle do peso, tudo isso pode impactar vamos dizer assim, na taxa de sucesso a longo prazo aí da nossa cirurgia. Acabamos de atender uma paciente aqui no consultório, ela tem 6 anos de sling, né, da cirurgia para incontinência urinária, mas continuou ganhando peso ao longo desses 6 anos, né, tá tentando emagrecer, mas não está conseguindo. Outra coisa importante, ela não fumava, mas o parceiro também fuma, então acabou adquirindo ali o hábito, então ela está começando a ter perda aos esforços, tá? Então o que a gente fez com essa paciente, gente? Vamos puxar ela novamente, né? Falar, ó, vamos mudar os hábitos de vida, vamos tratar enquanto a perda está leve, né? Então essa paciente eu reforcei mais os cuidados aí da perda de peso, os cuidados aí de não fumar, tá bom? Vamos tentar reabilitar ela novamente, refazer a fisioterapia pélvica para tentar, obviamente, sanar, né, essa evolução por um caminho ruim. A gente sabe, se não mudar a estratégia, se não mudar esse caminho, obviamente ela vai ter perda urinária aos esforços e, eventualmente, necessitar de uma nova cirurgia. Então, gente, fica aqui a dica do índice de falha. A cirurgia ela pode falhar? Pode, ela pode falhar.
Não pode voltar à incontinência urinária de novo. E essas falhas, gente, elas podem ser precoces ou podem ser falhas tardias, tá bom? As falhas precoces geralmente estão relacionadas à seleção de pacientes e à técnica cirúrgica, principalmente com o material utilizado, e as falhas tardias, elas estão relacionadas, obviamente, ao processo natural de envelhecimento e dos fatores de risco, o combate aos fatores de risco. Não esqueça, a vida ali continua, mas a gente tem que ter o cuidado com a saúde. Fica a dica aí, pessoal. Obrigado aí pela atenção de vocês. Um forte abraço. Desejo a todos uma boa semana. Fiquem aí atentos a mais vídeos nossos, mais dicas. E se isso faz sentido para você ou talvez para uma pessoa que você conheça, encaminhe, compartilhe esse vídeo. Grande abraço para todos.